vocês, pessoal? Então, eu quero aqui deixar uma mensagem para vocês inicialmente, antes de começarmos a nossa aula dessa semana, que é uma mensagem para você que está desanimado, para você que às vezes está triste, que às vezes está achando o que está acontecendo. Eu quero falar com você o seguinte, gente. Tá acontecendo uma coisa que nunca aconteceu com a gente antes, como eu havia explicado na nossa última aula, o que seria, o que era uma pandemia e tudo mais. Mas quero que vocês aprendam, vocês que são muito novos, e a gente vai aprendendo isso no decorrer da nossa vida, com a experiência que a gente vive, que de tudo a gente consegue tirar coisas boas. Então, comece tirando o lado bom de tudo que está acontecendo e não se prenda a notícias ruins, não fique pensando o que pode acontecer, não fique pensando em coisas que não estão nas suas mãos. E o que está nas suas mãos neste momento? Neste momento está nas suas mãos o que você pode decidir. Você pode decidir neste momento pensar em coisas boas, pensar quais são as lições boas que você está aprendendo durante esse momento de quarentena, durante esse momento que você está aí na sua casa, que você está tendo aula online, que você está tendo um aprendizado diferente, de forma diferenciada, e o que tem aprendido, o que você tem aprendido com tudo isso, o que você tem aprendido com os dias que estamos vivendo. É muito bom você treinar essa gratidão, treinar ver o lado bom das coisas para você. A gente está passando por um momento delicado, por um momento difícil, por um momento que muitas pessoas a maioria delas estão muito preocupadas. Inclusive, às vezes a família anda muito preocupada e com razão. Mas existem coisas que cabem a nós e coisas que não cabem a nós, que não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos nesse momento? Ficar em casa, se proteger e proteger a nossa família. E está nas nossas mãos decidir o que nós vamos levar de bom disso tudo, porque isso vai passar. E as coisas boas vão ficar. Isso tudo vai passar, em breve nós voltaremos e voltaremos ainda mais fortes, voltaremos diferentes, voltaremos com um aprendizado diferente, voltaremos com uma maturidade diferenciada, tendo vivenciado algo inédito para nosso século. Então, pessoal, é isso. Eu queria deixar esse recado para vocês antes da gente iniciar a nossa aula de hoje. E espero que vocês possam tirar ótimas lições de tudo isso. Quando a gente voltar, a gente comenta aí o que cada um aprendeu. Fala, galera! Então, lembrando aqui na nossa aula passada, nós começamos a ver o sistema urinário e nós terminamos de ver o sistema digestório. Então, nós vimos algumas doenças relacionadas ao sistema digestório e iniciamos aí o sistema urinário. Na aula de hoje, eu já peço que vocês peguem seu caderno, peguem seu livro, porque nós vamos começar corrigindo as atividades que eu deixei para vocês na aula passada. E aí, logo após, nós vamos dar continuidade aí ao sistema urinário. E nós vamos falar de transporte ativo, osmose e várias funções aí, como que acontece a fisiologia desse sistema urinário aí, beleza? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. E agora eu vou pegar aqui as atividades da aula anterior. Já pega seu caderno, pega sua caneta, pega seu lápis, borracha para você corrigir no seu caderno. Pega o livro para acompanhar a aula comigo, porque nossa aula está toda baseada aí no seu livro, no seu material, beleza? Então, vamos lá. Bom, para iniciar, nós vamos começar corrigindo a atividade de semana passada. Eu deixei para vocês aí exercícios de aprendizagem. Número 1 está falando, cite 3 órgãos que compõem o sistema digestório. Aqui do lado a gente já tem, né, vários órgãos que compõem o sistema digestório. Eu poderia falar boca, esôfago, estômago, fígado, vesícula biliar, pâncreas, intestino delgado, intestino grosso, apêndice, reto e ânus. Então, muito fácil. Então, era para citar só 3, então tinha todos esses órgãos que você poderia
citado aí, beleza? Agora você vai diferenciar absorção e digestão. Qual que é a diferença de absorção para digestão? A digestão, ela é o quê? Ela é a quebra de uma molécula grande em outras menores. Já a absorção, ela consiste na passagem de moléculas do tubo digestório para o sangue. Para que haja absorção, é necessário que anteriormente ocorra a quebra de moléculas. Então, a digestão consiste na quebra, que começa ali na boca, sendo triturado pelos dentes, não vai ter essa quebra no decorrer do seu sistema digestório até chegar lá no intestino. E quando chega no intestino, ocorre o processo que chama absorção. E essa absorção já é o quê? É a passagem dessas moléculas já muito quebradas, bem pequenas, aí do seu sangue, beleza? E a 3. Descreva a função das enzimas no processo digestivo. E aí, as enzimas, qual que é a principal função delas no processo digestivo? A função delas é acelerar a reação química. A função de enzima geral, acelera reações químicas. Tá? Já no processo digestivo, elas catalisam as reações de quebra de moléculas grandes em moléculas menores. Então, já tem a reação de quebra, ela vai catalisar, ela vai acelerar, ela vai quebrar, ela vai separar aquelas moléculas em moléculas menores. E essa quebra ela é importante para que possa ocorrer a absorção e utilização dessas moléculas. Então, um exemplo é a enzima que é muito próxima aqui, que eu falei na aula passada para vocês, a lactase, que é uma enzima que quebra lactose. A lactose é o açúcar do leite. Lactose tem galactose mais glicose. Essas duas juntas formam a lactose. Só que essas moléculas são muito grandes, você não consegue absorver, precisa ser quebrada. E essa quebra acontece somente na presença da enzima lactase. Quando há falta dessa enzima, tem um problema que é de intolerância à lactose. Todas as enzimas elas terminam com ase, lactase, peptidase. Cada enzima que quebra alguma coisa, ou responsável por acelerar um processo químico de alguma coisa ali no organismo, termina com ase e começa de acordo com a função. O nome é muito parecido com a função dessa enzima, tá? Beleza? Então, é isso. A essas questões aí. Agora, próxima, 4. O que acontece se um nutriente, como um carboidrato complexo, for digerido e não for absorvido? É o que eu acabei de falar aí para você. Se o nutriente ele for digerido e não for absorvido, ele seguirá seu caminho no tubo digestório sem ser aproveitado pelas células. E assim ele sairá nas fezes. Por que então, professora, que a lactose não sai nas fezes ao invés de dar problema lá que a gente sente, dores abdominais, tal? Por quê? Porque tem bactérias que habitam o intestino e vão realizar fermentação com essa lactose. Ela vai quebrar, as bactérias do intestino vão quebrar essa lactose e vão utilizar como alimento, para fazer fermentação. Só que o processo de fermentação produz o quê? Gases. E esses gases que causam aí o desconforto. Então, é esse processo que no intestino existem milhares de bactérias que habitam ali. Elas vão utilizar a lactose, já que você não usou, elas usam, beleza? Mas o restante, o que não foi digerido, o que não for absorvido, vai sair nas fezes, tá? A 5 tem uma figura que representa uma molécula de celulose, um tipo de carboidrato composto por várias moléculas simples ligadas, encontrada em vegetais. Os seres humanos eles não apresentam a celulase. Lembra que eu falei lá? Do ase é uma enzima responsável pela digestão, pela quebra da celulose. Tá? Seres humanos não têm essa enzima. Com base nas informações dadas e seus conhecimentos sobre o assunto, explique o que acontece quando ingerimos celulose. Então, o que acontece, pessoal? Como seres humanos eles não apresentam a enzima celulase, a celulose ela não pode ser digerida. E dessa forma vai acontecer o quê? Vai sair pelas fezes. No entanto, mesmo sem ser digerida, ela é importante,
trânsito intestinal. Então, para melhorar o trânsito intestinal, porque tem muitas fibras, a celulose é importante na alimentação. Por isso que, quando a gente consegue aproveitar o alimento, absorver aquele alimento, eu falo que tem uma quantidade de caloria para mim. E caloria? Energia. Energia que o meu corpo vai absorver. Por isso que, se você já viu alguma dieta, algum livro de receita, alguma coisa, mostra lá para você que alface sem nada, né? Sem azeite, sem nada, só o alface puro, vai ter o quê? 0 caloria. E aí vem aquela piada que todo mundo conta. Por que o elefante engorda só comendo mato? Eu não vou comer mato, então não. O elefante engorda porque ele tem a celulase, que é a enzima que vai digerir a celulose. A vaca tem a celulase e ela consegue digerir a celulose. A celulose é carboidrato. Ali dentro daquela parede celular do vegetal tem muito carboidrato. Aquele carboidrato por nós não é absorvido. Mas por esses seres vivos herbívoros, eles que têm essa enzima, eles conseguem absorver e transformar em energia para eles, o que para a gente não é. A gente serve como fibra alimentar e muito importante utilizar para o trânsito intestinal. Tá? Tem associação de bactéria no boi, né? Uma bactéria que digere essa enzima para ele. E aí é uma associação mutualística, que o boi ele sobrevive somente com essa bactéria, e essa bactéria sobrevive ali só no intestino do boi para poder digerir essa celulose, tá? Um depende do outro, é uma associação mutualística ali, tá? Mas os ruminantes, esses animais que fazem essa digestão de celulose, eles aproveitam em forma de carboidrato, por isso que eles engordam comendo mato e a gente não. Tá? Não tem nada a ver com o negócio do elefante engordar, então eu não vou comer mato, ou seja, eu não vou comer alface, não vou comer verdura, porque elefante come verdura e engorda, entendeu? Então vamos lá. Próxima. Identifica a função da boca e os 3 principais eventos da digestão que nela ocorrem. Vamos lá. Vamos lá. 6 aqui, ó. 6 aqui. Deixa eu ver aqui. A canetinha. Oxi. A canetinha pra vocês verem. Oxi. A boca ela tem como função receber o alimento e nela ocorrem 3 eventos principais. Quais? Mastigação, mistura do alimento com a saliva e o início da digestão do amido. Então, na boca eu tenho uma enzima que chama amilase salivar. Lembra lá do ase? Amilase salivar que vai digerir o amido que começa na boca, beleza? E a 7, os dentes são especializados para exercerem suas funções. Cite as funções que eles podem exercer e relacione-as com sua forma. Então, vamos lá. Os dentes eles podem ser incisivos, que são especializados em cortar, caninos, que são pontiagudos, especializados em rasgar, premolares, que são achatados e ajudam a triturar os alimentos, e molares, que também são achatados e trituram os alimentos, tá? E a 8, na imagem a seguir, pinte o caminho percorrido pelo alimento. Aí você ia fazer isso no seu livro. E aqui, ó, o caminho percorrido pelo alimento, aqui representado, vem aqui pela boca e passa aqui. Tá? Então, vai passar por onde? Laringe, traqueia, e aí até 9. Explica o motivo pelo qual devemos mastigar bem os alimentos. É importante mastigar bem os alimentos para promover a mastigação, ou seja, uma trituração que aumenta a superfície de contato. Então, quanto mais mastigar, mais você aumenta a superfície de contato do alimento com as enzimas, e aí você proporciona a ocorrência da digestão química, que quando a enzima está atuando, ocorre a digestão química. A digestão mecânica é a mastigação. A digestão química é com a atuação das enzimas, tá? E a 10.
Pensando sobre os nossos antepassados, há aproximadamente 10 mil anos era importante armazenar comida no estômago. Justifique sua resposta. E aí, gente, olha, há 10 mil anos, provavelmente, era importante para os hominídeos armazenar comida no estômago, pois a oferta de alimento ela era escassa. Não havia formas de conservação, não tinha geladeira. Então, por exemplo, eles tinham que armazenar comida no estômago, por isso que o estômago é grande, por isso que o estômago era grande naquela época, armazenar a comida ali. E aí não tinha geladeira, não tinha formas de conservar esse alimento, então passava, comia, pronto. Pegava o que se plantava, comia e pronto. Só que tinha que armazenar porque poderia faltar, poderia não ter alimento. Então, essa é a relação. Beleza? E agora nós vamos dar início, né, continuando aí falando sobre o sistema urinário, dar início ao transporte ativo e passivo. Vou explicar para vocês o que significa esse transporte passivo e ativo. E aí, quando a gente teve aula de citologia, a gente falou de células e membrana, eu falei mais ou menos sobre isso. E agora a gente vai dar ênfase a esse assunto aqui. Nosso corpo, as células frequentemente elas trocam substâncias. Também há troca de substância entre células e o sangue, o processo que é essencial para a manutenção das atividades corporais. O tipo de troca que ocorre entre as células e o sangue é a troca gasosa de gás carbônico, CO2, e oxigênio, O2, por meio da difusão no processo de respiração. Então, no processo de respiração existe essa troca o tempo todo, isso ocorre através de difusão. O transporte passivo ele ocorre sem quê? Sem gasto energético, sem gasto de energia, e acontece naturalmente, o que justifica o seu nome. A difusão gasosa é um exemplo de transporte passivo. Então, toda vez que você falar difusão, é um tipo de transporte passivo. Não existe gasto energético para que ocorra difusão. Os gases eles passam do meio em que estão mais concentrados para o meio em que estão menos concentrados, sem que a célula tenha que se modificar ou gastar energia para isso. Outro exemplo de transporte passivo é a osmose. E aí, quando você fala de osmose, você está falando de líquido, tá? A movimentação da água. A água do meio menos concentrado em partículas dissolvida para o meio mais concentrado. Então, é somente passagem de água. Quando a gente fala de difusão, pode ser gases, pode ser o soluto. E aí, quando você fala de osmose, é a passagem de água. Todos esses são tipos de transportes passivos, sem gasto energético. Agora, o transporte ativo ele já ocorre com gasto de energia. Assim, a célula trabalha para fazer esse transporte, permitindo que as substâncias sejam lançadas de onde estão menos concentradas para onde estão mais concentradas. Porque, naturalmente, o que acontece? A substância ela tende a ir do meio que está menos concentrada para aonde está mais... de onde está mais concentrada, vai sair e vai para o meio que está menos concentrada, porque a tendência natural é o que ocorra um equilíbrio entre as substâncias. Então, o que acontece? No transporte ativo, eu posso tirar um lugar que está muito concentrado e passar um lugar que está menos concentrado e passar para um lugar que está mais concentrado. Mas, naturalmente, isso não aconteceria. Como que é isso, professor? Explica direito. Vou explicar. Sendo assim, quando o transporte passivo tende a colocar dois meios a mesma concentração, que o transporte passivo é esse o objetivo dele, é equilibrar, colocar os dois meios com a mesma concentração. Quando eu falo de concentração, eu estou falando de soluto, falando de sólido. Soluto é o sólido, não é a água, tá? E a tendência é equilibrar. A tendência é equilibrar esse soluto, tanto se por osmose como por difusão, que ocorra o equilíbrio desses solutos. Tá? Em virtude do... Aí, o transporte passivo tende a fazer isso. Já o transporte ativo, em virtude do gasto de energia, ele faz com que a diferença entre as concentrações de dois meios se mantenha ou se torne maior. Por isso falamos que o transporte passivo ele é a favor do gradiente de concentração, então o transporte ativo é contra
o gradiente de concentração. Tá? E essas figuras vão representar aí bem a vocês os dois tipos de transporte passivo, difusão gasosa e osmose, e um tipo de transporte ativo. Então, aqui você tem a difusão gasosa. Aqui você tem oxigênio e aqui você tem oxigênio. No meio com água, beleza? Só que a água tá a mesma quantidade de água aqui. O que vai acontecer? Como é uma difusão, quem vai passar é o soluto, não é a água. Estou falando de difusão. Então, aqui, aonde eu tenho muito oxigênio, vai para onde eu tenho menos. A tendência é que ocorra o equilíbrio. Então, se eu tenho aqui 5 moléculas e aqui 2, a tendência é que eu tenha 3,5, mais ou menos aqui, 3,5, mais ou menos aqui. Tipo isso, é que ocorra um equilíbrio. Então, aonde está muito concentrado, vai para onde está menos. É a favor do gradiente de concentração. Isso quando eu falo a favor do gradiente de concentração. Quando eu falo de osmose, eu tenho que pensar o seguinte, a água, ela quer dissolver. Então, o meio que está mais concentrado é o meio que a água vai. Então, por exemplo, se eu tenho lá um copo, aqui ó, eu tenho aqui um copo com sódio, vamos imaginar que isso aqui é sal. Com sódio aqui, muito sódio, e que eu tenho um pouco menos sódio. A água tende a ir com uma membrana semipermeável aqui, que é onde pode ocorrer essa passagem de água. A água tende a ir para onde tem mais sódio, mesmo que aqui ficasse mais, aqui está mostrando que está igual a quantidade de água, mas essa água aqui, ela vai passar para cá, que vai ficar com mais água. Mas não importa, porque a água ela quer dissolver a quantidade de soluto que está nesse lugar. Porque aqui ela tende a, uma membrana semipermeável, a manter a concentração. Então, naturalmente, isso sem gasto energético, a água ela quer manter essa concentração. Ela quer que, por exemplo, se você tomar essa água aqui, você vai sentir a mesma quantidade de sal de uma do que de outra. Como que vai fazer isso? Com mais água onde tem mais concentração. Tá? Aí você vai dissolver muito mais aquele meio que está mais concentrado. Beleza? E aí, no transporte ativo, não. O que acontece? Naturalmente, numa membrana semipermeável, eu teria água passando para cá, só que o que vai acontecer? Eu vou passar sódio para onde já está mais concentrado. Então, vai ter uma passagem de sódio para o meio que tem muita concentração de sódio, só que isso acontece com gasto energético, porque naturalmente, ou esse sódio viria para cá para que ocorra equilíbrio, seria por difusão, ou eu teria um processo que é de osmose, que é a água passando para o meio que está mais concentrado. Beleza? E aí tá a explicação da osmose. A osmose é um tipo de transporte passivo muito importante para manter o equilíbrio do nosso corpo, principalmente nos rins, no processo de formação da urina. Nesse processo, ocorre a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado por uma membrana semipermeável. Designar uma membrana como semipermeável, o que significa isso? Significa que ela permite a passagem de algumas substâncias, mas ela não permite a passagem de outras. Se ela for totalmente permeável, permite a passagem de qualquer uma, mas quando ela é semipermeável, ela seleciona o que vai passar e o que não vai passar. Dessa forma, a membrana da célula ela é semipermeável, ou seja, gás e água passam livremente por ela, por serem substâncias menores, serem substâncias pequenas. Mas proteínas, o sódio, por exemplo, eles não conseguem atravessar essa membrana e aí eles vão precisar de um canal para poder entrar ou sair da membrana. Tá? Na figura 13, onde há dois meios separados por uma membrana semipermeável. Então, aqui você tem a membrana semipermeável, dois meios. Um desses meios apresenta alta concentração de sódio, então aqui você tem muita concentração de sódio, e o outro tem baixa concentração de sódio. Diante dessa situação, com a osmose, a tendência é que os dois meios fiquem em equilíbrio, né? Com a osmose, o que vai acontecer? Eu vou ter a água saindo daqui e passando para cá. Ou seja, com
a mesma concentração dessa substância. Então, se eu tiver por exemplo, pessoal, você tem 1 litro de água para 100 gramas de sal. 1 litro de água para 200 gramas de sal. 200 gramas de sal. 150. 1 litro para 100 gramas de sal. 1 litro para 150. Onde está mais concentrado? Onde eu tenho 150 gramas. E aí, eu vou ter que manter um equilíbrio. Então, se eu tirar a água da onde tem mais concentração e da onde tem menos, a tendência é manter um equilíbrio. O que vai acontecer? Onde eu tenho 1 litro para 100, eu tenho 1 litro para 150, eu vou tirar aqui uma parte, 1/3, né, dessa água, vou ficar aí com passar mais ou menos 35 ml de água para o outro meio, para poder ter um equilíbrio e eu ter essa quantidade de água, essa quantidade aí mais ou menos em equilíbrio. Eu vou ter mais água num lugar que está uma concentração maior. Fazendo os cálculos aí dá para fazer, mas nem precisa fazer cálculo. Eu vou ter uma maior concentração de água, eu tenho que manter esses meios com concentrações iguais, não quantidade de água igual. Só isso que você precisa entender. A água tende aí o meio que está mais concentrado para ela dissolver aquele meio que está mais concentrado e manter as concentrações isotônicas iguais. Tá? E aí, o meio 1, ele apresenta maior concentração de sódio, que é numa figura anterior que você viu, que está aí no seu livro, você pode acompanhar. Em relação ao meio 2. Lembrando que a concentração, nesse caso, ela é a proporção de sódio pela quantidade de água, que eu falei para vocês. Esses meios eles poderiam ficar em equilíbrio com a mesma concentração de sódio, de 2 formas diferentes, passando o sódio do meio 1 para o meio 2, ou passando água do meio 2 para o meio 1, pois assim vai diluir o meio 1, que tem mais sódio, e iria concentrar o meio 2, que tem menos sódio. No entanto, uma membrana utilizada ela é semipermeável, semelhantemente à membrana das células, ela não permite a passagem do sódio, sendo assim o que ocorre naturalmente, sem gasto de energia, é a osmose. O que vai acontecer é a osmose, ou seja, o fluxo de água do meio 2 para o 1. Vale ressaltar que, em situações específicas, o nosso organismo, o sódio ele consegue entrar e sair das células. No entanto, isso acontece por meio de canais de sódio presentes nas membranas semipermeáveis, tá? E aí, como que acontece o sangue, a urina, como acontece a formação de urina e esse processo de osmose aí, falando do nosso sistema urinário. A urina ela é formada por meio de filtração do sangue e de alguns processos posteriores do sistema urinário. Por isso, a urina e o sangue apresentam características em comum. Assim, conforme mencionado no início do capítulo, lá no início da nossa aula, é possível detectar vários problemas no sangue, como o excesso de um hormônio pela análise de urina. Por isso que quando, por exemplo, você tem muito... para detectar a gravidez, você vai detectar no exame de urina o excesso de um hormônio que é propício da gravidez, né? Para detectar alguns medicamentos, por exemplo, o exame de doping, isso foi falado com vocês na aula passada. Então, consegue detectar isso na urina, porque o sangue e a urina apresentam muitas características em comum. Tá? O sangue ele é composto de elementos celulares, hemácias, glóbulos brancos, plaquetas, água, sais minerais, glicose, aminoácidos, ureia e proteínas. Ele circula transportando nutrientes e oxigênio até as células, mas ele também transporta compostos que foram produzidos e precisam ser eliminados. Então, entre esses compostos, você tem, por exemplo, a amônia, a ureia, e isso precisa ser eliminado, isso foi produzido por suas células. E a urina, por sua vez, ela é formada basicamente de água, ureia e sais minerais. Ou seja, no processo de formação da urina, as células e as substâncias grandes, como proteínas, permanecem no sangue. Após isso, algumas substâncias como a ureia são concentradas na urina para possibilitar sua eliminação eficiente, ao passo que outras moléculas das quais o corpo necessita retornem ao sangue. A composição padrão da urina ela pode ser observada nessa imagem aqui. Ó. Grande parte dela é constituída por água e pequena parte
corresponde aos compostos nitrogenados, já que o volume é de 1 litro e 400 ml, mais ou menos, apenas cerca de 25,5 gramas são compostos de ureia, enquanto 95% corresponde à água. Além disso, a urina não deve conter sangue ou proteínas. A presença dessas substâncias pode indicar problemas de saúde, por exemplo, uma lesão no rim. Tá? Então, você tem aqui, por exemplo, normalmente na urina, isso daqui é o volume médio de urina por dia de um adulto, que é mais ou menos 1 litro e 400, e aqui é água, 95%, e outras substâncias. E aqui é a composição dessa urina. Então, 0,6 gramas é de ácido úrico e os bicarbonatos, 1,2 gramas, creatinina, 2,7 gramas, íons de potássio, 3,2 gramas, íons de sódio, 4,1, cloreto, 6,6. Tudo isso aqui são os sais, tá? O íon que você tá vendo aqui são sais. E íons de cloreto, 6,6, ureia, 25,5. Isso aqui são os compostos que contêm normalmente a urina. Então, uma grande parte aqui é a ureia, que é um composto tóxico para o seu organismo. Por isso que tem que ser eliminada pela urina. A coloração da urina ela pode variar dependendo do grau de hidratação do organismo. Assim, se bebemos muita água, a urina ela fica mais diluída e de cor clara. Ao contrário, se bebermos pouca água, a urina ela vai ficar mais concentrada e a cor mais escura. Isso até falei para vocês na aula passada, quando a gente falou no inverno, que a urina tende a ficar mais escura, e no verão ela tende a ficar mais clara, porque a gente toma mais água no verão. Da mesma forma, o volume de urina produzido durante o dia ele varia, mas normalmente é em torno de 1,4 litros no indivíduo adulto. Essa quantidade de urina também depende do grau de hidratação, do uso de substâncias diuréticas, do bom funcionamento dos rins, da presença ou não de algumas doenças aí, tá? E aí a gente vai começar a falar agora dos órgãos desse sistema urinário. Então, o primeiro deles que nós vamos falar é os rins. A gente possui 2 rins, órgãos com formato parecido com um grão de feijão, um do lado do outro, né? Do lado esquerdo ou do lado direito do corpo. Ambos estão situados abaixo dos pulmões, do lado da coluna vertebral. Os rins ele tem como função principal formar a urina, eliminar substâncias nocivas aí ao organismo. Esse processo ele ocorre em algumas etapas: filtração, reabsorção e secreção. Primeiramente, o sangue ele é filtrado. Esse processo é físico, assim como passar uma solução por uma peneira, por exemplo, ou um coador. Assim, as moléculas menores elas passam para a urina, que está sendo formada, e as maiores elas vão ficar retidas no rim. Dessa forma, o sangue que chega ao rim ele está rico em excretas, mas após a filtração e a passagem de substâncias para a urina, ele vai se tornar livre de impurezas. Após essa etapa, substâncias que passaram pelo processo de filtração, mas que não devem ser eliminadas, elas vão retornar para o sangue na etapa de reabsorção, que é o que eu chamo de reabsorção. Essas substâncias que ainda são úteis ao organismo, mas que foram filtradas, elas podem ser, por exemplo, água, sais minerais e glicose. Das substâncias que devem estar em alta quantidade na urina para evitar a intoxicação do organismo, como as excretas, elas vão ser lançadas diretamente nessa urina em formação. Entretanto, mesmo após a reabsorção, permanece nesse composto certa quantidade de sais, minerais e água, mas em quantidades menores do que havia antes desse processo aí. Aqui é a estrutura interna de um rim. Os rins eles são formados por aproximadamente 1 milhão de estruturas microscópicas chamadas néfrons. Aqui, ó. São as menores unidades responsáveis pela função de produção de urina e filtração de sangue. No rim corte, pode-se observar aí uma região mais externa chamada de córtex. Essa região aqui, ó, eu chamo de córtex. E uma interna que é chamada de medula. Essa interna aqui é a medula, essa parte interna. Uma cavidade chamada de pelve. Essa daqui é a cavidade que é chamada de pelve.
Observe que os néfrons eles estão situados no córtex da medula. Então, você tem aqui os néfrons. Esse aqui é o néfron em aumento. Esse aqui é o córtex. Esse aqui é a medula. Tá vendo? E o néfron em aumento. O sangue que é filtrado, ele chega ao rim pela artéria renal e sai desse órgão por meio da veia renal. Os néfrons eles são chamados de unidades funcionais dos rins, porque é dentro deles que vai ocorrer a formação de urina. Essa unidade possui uma estrutura em forma de tubo. A urina se forma enquanto percorre essa estrutura. E aí a gente vai ver na figura 16, lá na frente, como que é esse processo e essa estrutura aqui em aumento, mostrando como que ocorre o processo de formação da urina. Os rins eles citam todo o sangue mais de 300 vezes por dia. Esses órgãos funcionam sem interrupção. Assim, a maior parte de água, cerca de 98%, passou pelo processo de filtração, retorna ao sangue, evitando que ocorra grande perda de água em nosso organismo. Aqui, ó, esse aqui é um néfron já grande para você entender como que ocorre o processo de filtração. Então, você tem aqui o corpúsculo renal, o glomérulo, e aqui que vai passar a urina. Vai passar os compostos que vão para a urina. Na verdade, ainda não formou a urina. Vai passar os compostos. O que vai ficar retido? Vai ficar retido proteína, glicose, e vai passar somente o que passa como se fosse aqui fosse uma peneira. Esse glomérulo aqui é como se fosse uma peneira para que ocorra a filtração. Aí você tem um túbulo contorcido proximal, que vai acontecer aqui reabsorção de sais, glicose e água. E aí vai passar aqui, e aqui vai ocorrer a reabsorção de água na alça néfrica ou alça de Henle. Aqui vai acontecer o quê? Essa reabsorção de água. Gente, isso tudo acontece por quê? Osmose, processo ou difusão, processo que eu expliquei para vocês aí anteriormente. Você precisa entender esse processo de difusão, processo de osmose. E aí, em 4, você tem um túbulo contorcido distal, que é mais distante do glomérulo, vai ocorrer a secreção. Aí você tem reabsorção de água e coleta de urina no ducto coletor, o córtex, e aqui é a medula. Tá? A filtração é a etapa que acontece na estrutura chamada corpúsculo renal. Dentro dele está presente o glomérulo. Esse glomérulo que é uma rede de capilares, é como se fosse lá sua peneirinha, onde o sangue ele é filtrado. O sangue entra e sai do glomérulo por meio de arteríolas. Essa etapa, assim como as demais, está relacionada ao sistema circulatório, no qual o sangue circula nas artérias e nas arteríolas, sob uma alta pressão sanguínea devido ao bombeamento do coração. Dessa forma, o sangue que chega ao corpúsculo renal está com uma alta pressão, fazendo com que uma parte atravesse pelo espaço entre as células da arteríola. Assim, a água de alguma substância sai pela parede dos vasos sanguíneos. O que extravasa cai na região dentro do néfron e continua o caminho para a formação da urina. Esse líquido que circula no néfron ele é chamado de filtrado glomerular. Ainda tem uma composição muito diferente que é encontrada na urina. As moléculas pequenas são capazes de passar por esse espaço entre as células. Por isso, nesse processo de filtração, as células do sangue, glóbulos brancos, hemácias, e as proteínas, moléculas grandes, permanecem na arteríola. Já a água, a glicose e muitos sais passam para o interior do néfron. Aqui você consegue ver o corpúsculo renal. Aqui é o corpúsculo renal, tá vendo? Esse aqui é esse mesmo corpúsculo aqui. Arteríolas, entrada do sangue no néfron. Então aqui entra, aqui vai ser filtrado, aqui é o túbulo. A cápsula glomerular, arteríola de saída desse sangue no néfron. Bom, continuando, a etapa que ocorre logo após a filtração tem justamente essa função, que é o quê? Reabsorver recursos importantes. Assim, 100% da glicose e dos aminoácidos que passaram para o interior do néfron, eles voltam para o sangue. Tá? Ou seja, não eliminamos glicose e aminoácidos na urina. Pois após a filtração, essas substâncias
são reabsorvidas. Grande parte da água filtrada também é reabsorvida. Além disso, em casos de falta de determinado sal mineral no corpo, pode ocorrer o aumento da reabsorção desse sal, evitando que ele seja eliminado no momento em que está em baixa concentração no organismo. A reabsorção de água é a etapa que grande quantidade de água retorna ao sangue como uma estratégia para economizar essa substância. Nessa etapa, a reabsorção de água se dá pelo processo de osmose. Então, é aqui nessa etapa que vai ocorrer reabsorção de água, vai ocorrer o quê? Osmose, porque é a passagem da água para o meio onde está mais concentrado. Então, vai ocorrer, ali você tem uma concentração de sais nessa urina e o sangue vai estar com maior concentração. Então, você vai ter uma reabsorção aí dessa água. A secreção é a etapa que o sangue ele já foi filtrado. Várias substâncias úteis já retornaram ao sangue, completa ou parcialmente. No entanto, na urina precisamos eliminar em grandes quantidades as excretas nitrogenadas, que são substâncias nocivas produzidas pelas células durante o metabolismo. Nós, humanos, eliminamos essas excretas na maior parte em forma de ureia, o qual é lançada por transporte ativo do sangue para o interior do néfron. E aí, lembrando que a gente viu que as aves eliminam ácido úrico e os peixes eliminam a amônia. Essa etapa é essencial, porque o transporte ativo ele garante, independentemente de a concentração de ureia ser maior dentro do néfron, o sangue continue lançando essa substância no seu interior. Por quê? Porque se fosse assim, o que ia acontecer? A ureia ia ter um equilíbrio, né, por difusão. Então, ia ter um equilíbrio. Ia ter ureia dentro do sangue e ureia sendo lançada na urina. Mas, independente da quantidade de ureia, toda a ureia produzida tem que ser lançada para a urina. Por isso que é por transporte ativo. Entendeu? O sangue, isso permite maior eficiência na eliminação dessas excretas. O transporte ativo vai permitir eficiência para eliminar a ureia. Tá? A absorção de água e coleta de urina. No fim do processo, ocorre novamente a absorção de água, mas por transporte ativo nesse caso, para garantir que esse líquido não seja eliminado na urina em grandes quantidades, o que poderia provocar uma desidratação aí do indivíduo. Nessa etapa, a urina formada em vários néfrons ela é coletada pelos ductos coletores que se unem formando ductos maiores que chegam ao ureter, canal que levará a urina para ser armazenada na bexiga. O sistema urinário ele é muito complexo, mas ele é um dos mais fascinantes aí de estudar a fisiologia desse sistema urinário. Aí, muito interessante você ver lá a formação da urina, lá no conteúdo do Bernoulli Pay. Então, acessa lá, você vê o processo de formação da urina. Você vai ver como que ocorre a produção da urina, desde a filtração nos glomérulos até a excreção. E aí, vai ser muito legal. Você vai lá e acessa. Para saber mais, hemodiálise, interessante. Determinados problemas renais, eles podem levar à completa falência dos rins, ou à perda parcial de suas funções. Algumas pessoas necessitam, inclusive, retirar 1 ou 2 rins. Como a gente mencionou anteriormente, nossos rins, eles filtram sangue em tempo integral. Você viu lá, um dia mais 300 vezes. O tempo todo, o rim não para de trabalhar. Assim mesmo, uma pessoa com apenas um rim, ela consegue filtrar o sangue de forma suficiente para garantir a vida normal. Todavia, sabendo-se que a ureia é tóxica e não pode se acumular no nosso corpo, como algumas pessoas podem viver sem os 2 rins ou sem que eles apresentem funcionamento normal. Como que pode viver? Não tem como. Porque vai acumular ureia ali naquele organismo, não vai conseguir viver. E aí, a pessoa só consegue sobreviver quando tem problemas renais, falência desses rins ou sem os 2 rins, com a hemodiálise, que foi desenvolvida em 1913 por John Abel e tentou utilizar a técnica em seus cães. Esse processo ele foi aperfeiçoado durante a Primeira Guerra Mundial e utilizado em humanos pela primeira vez em 1926 com um grande sucesso. Esse processo consiste da pessoa ficar numa máquina que vai fazer o papel dos rins, que vai filtrar os rins. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Na próxima semana nós vamos continuar falando dos outros órgãos que compõem o sistema urinário e espero que vocês leiam, estudem, façam as atividades. Nós vamos também corrigir as atividades que eu deixei para vocês aí
uma boa semana e até a próxima. Valeu, galera! E a meta de hoje é determinar ser uma pessoa feliz e realizada emocionalmente. Nunca se esqueça que uma pessoa feliz e realizada emocionalmente tem um caso de amor com a sua própria história, se reinventa diante das dificuldades, não tem medo das suas lágrimas, porque é capaz de transformá-la em sabedoria. Todos os dias, não seja um mendigo no território da emoção. Determine ser uma pessoa sociável, determine ser uma pessoa alegre, comunicativa, determine superar os seus cárceres mentais lá dentro, no silêncio da sua mente, várias vezes por dia. Eu determino ser uma pessoa relaxada, mais solta, livre, realizada, capaz de abraçar a vida como um show imperdível.